queridos irmãos e irmãs em Cristo. É sempre um privilégio muito grande a gente poder estar junto em torno da Palavra de Deus. Esse é mais um momento que Deus nos concede hoje, segunda-feira, dia 25 de maio. É sempre muito especial a gente poder ouvir pela Palavra o que Deus tem a nos dizer. Eu sou o pastor Eliel Radins, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Paróquia Redentor de Vitória, Espírito Santo. O texto de hoje é Romanos 1:1-17, onde diz assim: Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo, essa boa notícia foi prometida por Deus, por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi, e quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou, com grande poder, que ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu Filho. Deus é testemunha de que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. E peço a Deus que, se for da sua vontade, Ele faça com que agora eu possa ir visitá-los. Pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los, quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso, pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultados entre vocês também, como tem acontecido entre outros não-judeus. Pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. É por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como diz as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Essas são as palavras do texto de Romanos 1:1-17. Não é segredo e nem novidade para ninguém o fato de que a igreja ela existe basicamente, Deus a deixou para que o evangelho seja pregado. Essa é a grande tarefa da igreja. Outras coisas, outras instituições podem fazer. No entanto, pregar o evangelho é o cerne, é o centro da vida da igreja e é a sua grande missão aqui no mundo. E tanto que a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a nossa IELB, ela tem como tema central, como lema, Cristo para todos. E o grande objetivo da IELB sempre foi, e tenho certeza que sempre será, a pregação do Evangelho. O Evangelho, ele deve ser pregado, diz o apóstolo Paulo, a todos. A todos, isso, claro, fica evidente que deve ser pregado a todas as nações, todas as pessoas. Ele até diz civilizados e não civilizados, judeus e não judeus, enfim, a todas as pessoas, a todo ser humano. E, claro, aqueles que creem
e também aqueles que não creem pela evangelização. Aos que creem, o Evangelho precisa continuar sendo pregado, por isso que nós nos reunimos em congregações, né? Temos a nossa igreja, assim como existem também outras igrejas cristãs, porque nós precisamos ser capacitados, precisamos ser instruídos na fé, na palavra de Deus, e precisamos sempre ouvir também a palavra de Deus que nos mostra o nosso pecado e que nos leva a um arrependimento sincero e que também nos traz na graça de Deus o seu perdão. E aqueles que não creem, o Evangelho precisa chegar até eles. E Paulo diz qual a razão disso, quando ele diz que ele não tem vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu, do não judeu, do civilizado, do não civilizado, do rico, do pobre, enfim, de todos. A única coisa que pode salvar, que pode fazer com que as pessoas creiam, é o Evangelho, é a palavra. É através dela que o Espírito Santo age, leva as pessoas à fé. E é por isso que Paulo diz que ele não tem vergonha do Evangelho, porque ele tinha como grande propósito ver que as pessoas estavam sendo salvas. E isso só é possível através da palavra, através do Evangelho, que ele diz que Deus já havia preparado e já havia prometido desde os profetas, e que se torna realidade em Cristo Jesus. E Cristo é a boa notícia, é o Evangelho. A boa notícia de que todo pecador que se arrepende, crê em Jesus, esse tem perdão, vida e salvação. Que a gente também não se envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a nossa salvação. E que também por nosso intermédio, enquanto cristãos, famílias cristãs, igreja cristã, muitas pessoas possam conhecer esse amor de Deus em Cristo e crer, e por esse poder de transformação que o Evangelho tem, porque dá a fé, essas pessoas também possam ter a plena vida, a vida eterna. Que Deus assim nos abençoe hoje e sempre. Amém. Oremos. Querido Deus e Pai, graças te damos porque podemos desfrutar da certeza da salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque o Evangelho nunca deixou de ser pregado. Ele continua sendo anunciado a nós que cremos e faça com que também, por meio de nós que cremos, ele seja anunciado aos que não creem, porque ele é o poder do Senhor para a salvação de todos. Querido Pai, abençoa ricamente a nossa vida e cuida de todas as nossas necessidades. Cuida da nossa nação, também do mundo, das pessoas que sofrem por todos os motivos. Nos entregamos em Tuas mãos, na certeza de que o Senhor nos ama e mostra isso em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos e irmãs, um grande abraço a todos, fiquem a todos com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.